Olá pessoal, então dando continuidade àquele estudo sociológico das transições das fases da história, né? Uma sociologia histórica, bem resumida, mas para vocês terem uma ideia como é que foi a construção da história. Então, nós paramos aqui na Idade Média, onde existiu a Baixa Idade Média e a Alta Idade Média. A Baixa Idade Média, que vai do ano com Paulo de Tarso, em 67 depois de Cristo, ele criando os dogmas da igreja, os padres, patrística vem de padres, falando sobre os dogmas da igreja, como deveriam ser cumpridas as leis da igreja, tá? Santíssima Trindade, a comunhão, ok? Então, os dogmas da igreja, aquela ideia que o homem, a Gênesis, né, que o homem, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, tudo isso são dogmas que a igreja colocou lá como regras, que a pessoa que não cresce, que não acreditasse, quem não pudesse acreditar naquilo não era cristão. Então tinha que crer nos dogmas da igreja. Então, aí vem Santo Agostinho, que a história dele é fantástica, mas a gente não vai entrar em detalhes. Como não entramos em quase nenhum detalhe desses outros, é apenas para vocês saberem os marcos principais das transições entre as fases da história. Então, Santo Agostinho foi um cara que a ideia dele lá na patrística, no final da patrística, perdurou até o século XVI. Embora aqui em 1200 aproximadamente, São Tomás de Aquino modifica essa questão desse dogma, dizendo que a razão e a fé são iguais, um é maior do que o outro. Ele concilia as duas coisas, razão e fé caminham juntos e não de mãos separadas. Então, São Tomás de Aquino traduziu Aristóteles e a igreja passou a ser mais racional, dizendo assim, quer ver um exemplo? Você quer entrar numa universidade pública, uma universidade federal. Se Deus quiser, você vai entrar. Mas se você não estudar, Deus não vai te ajudar. Então eu tenho que ser racional a ponto de saber que eu tenho que fazer minha parte aqui para que Deus me ajude. Entenderam? Então, São Tomás de Aquino, a reforma luterana é tirando das mãos de Deus, entre aspas, né? Toda a responsabilidade, colocando um pouco de responsabilidade nos ombros dos homens. Porque se nós não agirmos certos aqui na terra, não é Deus que vai nos, digamos assim, livrar dos males aqui na terra. E a igreja ela se separa não só por causa das indulgências, mas tem muito a ver com isso, porque aí desapropria, né, toda essa questão que a igreja era detentora de a grande maioria das terras no mundo ocidental. Quer dizer, os reinos tomam de volta as suas terras, os seus pertences, né, digamos assim, vamos resumir isso, e a igreja se afasta um pouco do poder dos reinos. Ainda perdurou muitos anos o poder da igreja, mas começa a diminuir. Há uma transição que é chamada renascimento, racionalidade de novo. Quando chega em 1500, aqui na Europa, eles já não querem mais escravos. O regime feudal, aquele regime onde tem um patriarca que mandava em tudo, não sei o quê, eles começam a colocar em xeque, dizer, não, mas isso não está correto. Como é que eu vou entregar um filho meu para as armadas, se eu só tenho um filho? Ele vai se ele quiser, ele precisa me ajudar aqui no campo. Então começaram a ter cobranças de direitos, as sociedades começaram a se modificar lá na Europa. E essa modificação, essa nova visão racional do mundo, quer dizer, eu tenho que ser feliz, eu tenho que conquistar bens, eu tenho que crescer aqui na terra.
para depois eu, lá, quando eu for para o reino de Deus, né, no céu, eu possa ir porque eu fiz boas ações aqui na terra. Então as ações vão me direcionar a Deus, não mais só a minha contemplação. Aí a sociedade da Europa começa a sair desse fundamentalismo da crença sem racionalidade. Então, de 1527, que esse é o marco, aqui começa, pessoal, a Idade Moderna. A reforma da igreja é o marco da Idade Moderna. Começa uma fase embrionária do capitalismo. Em vez de eu dar dinheiro para a igreja para ir para o céu, e eram fortunas que se pagavam naquela época, os homens de posses pagavam para eles, suas famílias, quem eles amavam, ir para o céu. Aí eles começaram a juntar dinheiro, a adquirir bens, a comprar títulos de nobreza. E surgem os primeiros burgos, né? Os primeiros burgueses nessas regiões chamadas burgos, que é da Alsácia-Lorena, divisão lá da França com a Alemanha, República Tcheca, que até quase como chamava antigamente, a Tchecoslováquia, essa parte ia até quase lá a França. Então, esses pensadores aqui dessa época começaram a trazer novas maneiras de ver a sociedade. Aí vem outros tipos de desenvolvimento, né? Começa a ser escravo, não querem mais, a imprensa começa a surgir, ainda muito pouco, quer dizer, todas as coisas que antes eram travadas, os grandes pensadores, Maquiavel, Thomas Hobbes, John Locke, né? Eles começam a surgir aqui por volta de 1600, 1500, esses grandes pensadores que vão modificar a sociedade. Esse período de 1500, que é do século XVI, até o século XVIII, final do século XVIII, 1760, é um período de idade chamada Idade Moderna. Então, quando alguém chamar você assim, você é moderno, você diz, alto lá. Eu não sou moderno, eu sou atual. Porque moderno é 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto. Os conceitos da modernidade são conceitos que hoje não cabem mais em sociedades virtuais. Não cabe. Muito preconceituoso para os dias de hoje. Então, esses valores que foram construídos na Idade Moderna, quando chega aqui na Idade Contemporânea, final do século XVIII, começa a acontecer várias coisas. Entre elas, as revoluções. Revolução Industrial na Inglaterra, que aí nós estamos estudando. Agora estou entendendo, professor. Foi nesse período então que teve aqueles problemas do desemprego na Inglaterra, do alcoolismo. Porque agora aqui já existiam máquinas a vapor. Que nós vamos ter uma aula só disso, para vocês terem uma ideia. Para a gente continuar a estudar sociologia com a visão da sociologia histórica, compreendendo e não só aprendendo aquele fato histórico. Não precisa decorar a história, você tem que compreender a história. Então, quando chega aqui no século XVIII, final do século XVIII, começam a surgir as grandes revoluções. Tem um livro do Eric Hobsbawm. Ele tem 3 livros: A Era das Revoluções, A Era dos Impérios e A Era do Extremismo. Esses conceitos levaram essas 3 coisas desses povos, buscando suas independências. Você imagina, antes você vivia preso,
você só fazia o que sua mãe e seu pai querem. Aí você vai para a universidade estudar em Campinas, ou lá em Porto Alegre. Quando chega lá, meu irmão, tudo que você aprendeu aqui em casa, você vai... O seu mundo agora é o mundo da ciência, é da academia, é universal. É o universo nas suas mãos. Aí aqueles conceitos que você aprendeu em casa, você não vai viver nenhum deles mais. Você vai aceitar gordo, você vai aceitar o gordo, o baixo, o alto, o esquelético, os que têm opções sexuais diferentes das suas. Você vai conviver com todos eles de forma igual, respeitando o outro, porque os seus valores ficaram lá atrás. Você agora está numa revolução. Então imagine a sociedade. Quando se ficou livre do jugo da igreja, ela começou a crescer espiritualmente, né? A gente cresce quando as revoluções interiores, o autoconhecimento que Sócrates dizia, é uma revolução interior, pessoal. Então, quando a gente fala no contexto macro, é uma sociedade se revolucionando, se modificando. Se vai ser para melhor, para pior, depois daquela revolução é que a gente vai saber. Então, a era das revoluções, a revolução industrial é uma, a revolução na América, que a independência da América é outra, um fato importantíssimo para a França, por exemplo, que em seguida fez a sua Revolução Francesa, né? Que é tirar o regime monárquico absolutista, onde o rei mandava em tudo. Acabou a partir de 1789 esse troço lá. Então essas revoluções começaram a trazer modificações. E depois dessas revoluções, o que aconteceu com esses novos estados modernos? Nós vamos ter uma aula só sobre formação dos estados modernos. Que tardiamente eles são formação aqui, mas eles reagem aqui como nação, que é o nacionalismo. Aqui surge um troço chamado nacionalismo. Então, a Inglaterra, ao modelo das colônias de 1500, quando foram feitas, descobertas, só que agora de uma forma capitalista, colocando empresas de tecelagem na Índia, se expandiu de uma forma que não tinha lugar no mundo que a Inglaterra não tivesse terra. Era o único país do mundo que dizia: não importa aonde o sol nasça, lá é Inglaterra, lá tem o domínio do Reino Unido. Quer dizer, eles tinham terra na Ásia, na América, em qualquer canto onde nascesse o sol. Eles tinham domínio sobre alguns países. A Bélgica foi outro, Holanda, a França um pouco menos, mas tinha também. E a ajuda da França, depois a gente vai ver isso, para a independência americana, se dá exatamente por uma questão de buscar terras. Canadá, por exemplo, um pedaço lá, eles continuaram, as Guianas francesas aqui no Brasil. Tá. Então, só que esse nacionalismo, ele trouxe consequências desagradáveis, que são essas questões extremistas, exacerbadas, que levaram ao extremo. Vamos aniquilar, né? Eu não quero eu quero a Europa toda para mim. Na Primeira Guerra Mundial já se pensava isso lá, os germânicos. Não é bem assim, mas só para vocês entenderem. E depois na Segunda Guerra Mundial também. Então, até aqui, essa transição da Segunda Guerra Mundial, eu colocaria a Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra. Porque existe a Grande Guerra. Existe, vamos dizer, o Hobsbawm é bom? O Hobsbawm é bom porque ele, de uma forma didática, para alunos que recém entraram na faculdade e estão estudando História e nunca leram a fundo, então Hobsbawm é bom. Eric Hobsbawm.
Eric Hobsbawm. Esse cara tem 3 livros, A Era das Revoluções. 3 não, esses 3, se você ler, você fica muito por dentro do que é a história da contemporaneidade e da atualidade. Então, isso aqui é um período também de transição, pessoal. Esse período da Primeira Guerra, a Segunda Guerra, praticamente o mesmo período. Esse autor aqui diz que não existe Primeira Guerra e Segunda Guerra, é uma guerra só deram um certo, dá um pause aí, porque nós vamos se preparar melhor, entenderam? Então, esse período dessas 2 grandes guerras é o período de transição para a fase atual, que é a fase da cibernética, criação dos computadores, os mainframes, os computadores de grande porte. Até hoje os computadores de grande porte são utilizados. Existe, por exemplo, um computador da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é um dos mainframes do Brasil, lá em Santa Maria. A GSI tem um outro mainframe. Esses computadores são capazes de... Só que quando eles são vendidos aqui para o Brasil, como a tecnologia não é nossa, eles restringem determinados processadores internos dentro desse computador para que não consigam fazer corrida espacial e nem... Hoje já se consegue. É a questão do armamento atômico, né? Então, sociedades virtuais. Então, tem 2 fases já no século XX, século XXI, que a gente pode dizer que há uma na atualidade, não é mais tão atualidade, existe uma atualidade baixa já, nós entramos numa alta, digamos assim. Tá? Porque até 1960, até 1990, quase, 89, 87, era um tipo de, como é que se diz, de sociedade. De 87 para cá, a sociedade ela ficou virtual. Com a microinformática, nos permitiu nos comunicarmos de uma forma mais rápida com os outros que estão no outro lado do mundo. Eu me lembro que em 1984 eu trabalhava na Caixa Econômica e fazia o teleprocessamento com agências que estavam, por exemplo, eu estava em São Paulo, tinha agências de Brasília, de Recife, e tudo era feito via processamento de dados. Algumas coisas não eram online, mas não era online. Mas foi quando começou. Então saiu os computadores de grande porte e entraram a microinformática. Primeiro foi o DOS, depois o Windows, e o Windows vem até hoje, desde o final dos anos 90 até hoje, crescendo desde o início dos anos 90 até os dias de hoje. O Windows é o grande sistema operacional que abrange a quase todos os computadores, microcomputadores. Então, pessoal, essa é a sociologia histórica, um pouco só, uma base para vocês entenderem agora, a partir de hoje, quando a gente chega aqui em 1760, idade contemporânea, surge a sociologia. Ok? Dúvidas? Perguntas? Entre lá no WhatsApp, façam perguntas, comentários, também no YouTube, lá no canal, vocês podem comentar alguma coisa, pedir sugestões, e eu estou à disposição de todos. Agora nós vamos ter uma aula só sobre a era das revoluções, principalmente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Inicialmente, só a Revolução Industrial, que é a próxima aula. Bye, tchau!